Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse vídeo eu vou meditar com você a liturgia da palavra do sexto domingo do tempo comum do ano C. Neste domingo, a igreja proclama o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 17 e os versículos 20 a 26. Trata-se do chamado Sermão da Planície de Jesus. Enquanto em Mateus Jesus faz o Sermão da Montanha, em Lucas Jesus faz o Sermão da Planície, que contém como que o mesmo Sermão da Montanha, porém de uma forma mais resumida, mais condensada. E este Sermão da Planície, ele começa com as bem-aventuranças. Por isso, o tema da liturgia deste domingo é o tema da felicidade, é o tema da bem-aventurança. E que assunto nos interessaria mais do que esse, dado que todo homem aspira, quer a felicidade para si mesmo e também para os seus? De fato, já na antiguidade, Aristóteles, na sua Ética, ele dizia que a felicidade é o bem mais excelente a ser buscado pelo homem. Também, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1718, nos diz assim: as bem-aventuranças correspondem ao desejo natural de felicidade. Este desejo é de origem divina. Deus o colocou no coração do homem a fim de atraí-lo para si, pois só ele pode satisfazê-lo. Deus, que é a própria felicidade, é a felicidade em si mesmo, ele colocou no coração do ser humano um desejo de felicidade, a fim de que o ser humano pudesse ser atraído para ele mesmo, que é a felicidade suprema. Então, nós temos esse anseio de felicidade dentro de nós. Tem um filósofo cristão chamado Kierkegaard, que ele dizia que o homem é um animal sedento de Deus. Este anseio que temos em nós de infinito, o anseio que temos em nós de eternidade e o fato de que nada neste mundo nos satisfaz, nos mostra que existe dentro de nós uma sede que só Deus pode satisfazer com Ele mesmo, que é a felicidade plena. Também, Santo Agostinho, que é, por assim dizer, o santo que nos fala tanto desta felicidade, ele que tanto buscou a felicidade na sua vida, ele diz: todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos viver felizes. E no gênero humano não há ninguém que não dê o seu assentimento a esta proposição, mesmo antes de ser plenamente enunciada. Todos nós aspiramos e desejamos esta felicidade. Na liturgia da palavra, esse anseio por felicidade que existe no ser humano e esse desejo também de Deus dar a felicidade ao ser humano aparece na primeira leitura, aparece no Salmo, na segunda leitura e também no Evangelho. Algumas expressões são mais típicas desta realidade. Primeiramente, na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, nós lemos: bendito o homem que confia no Senhor, bem-aventurado, bendito o homem que confia no Senhor, feliz o homem que confia no Senhor. Também o salmo deste domingo é o Salmo 1, e é aquele salmo que começa: feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos. Começa com essa palavra feliz, Makarios. Então, é feliz este homem que não anda segundo o conselho dos perversos, mas encontra o seu prazer na lei do Senhor e a medita dia e noite sem cessar. E no Evangelho, Jesus nos apresenta então as bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, os pobres, bem-aventurados sois vós, os famintos, bem-aventurados sois vós, os que chorais, bem-aventurados os que são odiados por causa de Cristo. As bem-aventuranças, elas fazem parte da linguagem bíblica, tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento. E elas expressam uma espécie de fórmula de bênção. E isso nós podemos ver claramente no Salmo 1. Feliz aquele homem que não anda conforme o conselho dos perversos. Abençoado é este homem. E então, com as bem-aventuranças, proclama-se que uma determinada pessoa, ela é uma pessoa ditosa. É uma pessoa feliz. E as bem-aventuranças, conforme Jesus as apresenta no Evangelho, tanto no Evangelho de São Lucas como no Evangelho de São Mateus, elas ocupam o centro dos anseios humanos, já que todo homem, como nós dizíamos antes,
tem o anseio, tem o desejo pela felicidade. O Catecismo da Igreja Católica também, por sua vez, ele nos diz: as bem-aventuranças desvendam o objetivo da existência humana, o fim último dos atos humanos. Deus chama o homem à sua própria bem-aventurança. Obviamente, Deus nos criou para isso, para a comunhão plena com Ele, para a bem-aventurança, para a felicidade na união com Ele, na felicidade ao lado dele. Então, bem-aventurados, felizes, são aquelas pessoas que atingiram o cerne daquilo que é mais essencial. São aquelas pessoas que, de fato, colocaram a Deus em primeiro lugar nas suas vidas, que colocaram Deus como a prioridade da sua vida e nele encontraram o seu bem e nele encontraram a sua felicidade. E não encontraram de outra forma. E nenhuma circunstância desta vida abalou no seu coração esta felicidade, esta realidade ditosa que é possuir a Deus. Se nós possuímos a Deus, né, o que é que nos falta? Como nos ensina Santa Teresa, só Deus basta. Ou como também nos ensina Santo Inácio de Loyola, né, que se nós tivermos a Deus, nós já seremos bastante ricos. Então, é bem-aventurado, sobretudo, aquele que possui a Deus. E Deus é aquilo que é o essencial. Se temos a Deus e temos, às vezes, ausência, temos falta de todas as outras coisas, ainda assim nós podemos nos conservar felizes e conservar a alegria do coração. Se, pelo contrário, temos todas as outras coisas deste mundo sob o nosso poder, mas se não temos Deus, nós somos infelizes. Santo Hilário de Poitiers, ele tem um texto bastante interessante, que ele nos diz assim: pus-me a investigar o sentido da vida. Riqueza e lazer atraem em primeiro lugar. Os homens, porém, em sua grande maioria descobriram, por força de sua própria natureza, que há algo melhor a fazer do que satisfazer a gula e matar o tempo. A vida foi dada ao homem para realizar uma obra de valor e praticar uma arte de qualidade. A vida deve ter sido concedida em vista de algum proveito para a eternidade. Não se pode atribuir o dom de Deus a uma existência atribulada por angústias, afligida por tantas contrariedades que, por si mesma, nada pode senão consumir-se desde o balbuciar do berço até as lamentações da velhice. Alguns homens puseram em prática a paciência, a castidade, o perdão. Para eles, viver bem consistia em agir e pensar bem. O Deus imortal poderia ter nos dado a vida sem outro horizonte além da morte? Poderia ter nos inspirado tal desejo de viver apenas para terminar no horror da morte? Na verdade, nós temos a resposta a estas perguntas. Deus nos criou para uma bem-aventurança eterna ao seu lado, para uma felicidade eterna ao seu lado. E por isso nosso coração tem saudades desta felicidade, anseia por Deus, suspira por Deus, né? Como nos diz o Salmo. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente a minha alma por ti, ó meu Deus. Por isso, o Catecismo da Igreja também nos ensina, quando nos fala sobre a bem-aventurança, a bem-aventurança suprema é Deus, né? Que se desdobram nas diversas bem-aventuranças. A bem-aventurança prometida coloca-nos perante opções morais decisivas. Para abraçar a bem-aventurança que Deus nos promete, nós precisamos nos decidir por isso, nós precisamos acolher tudo isso, né? Então, porque há uma bem-aventurança que nos é prometida, porque há um céu, nós devemos alcançá-lo através das nossas escolhas. Deus nos oferece a bem-aventurança, Deus nos oferece a felicidade. Porém, nós precisamos nos decidir também por nós próprios, por esta felicidade e por essa bem-aventurança. E nós nos decidimos não apenas com uma escolha conceitual ou puramente mental, racional, mas, sobretudo, através das escolhas que vamos fazendo na nossa vida.
E muitas vezes, estas escolhas por aquilo que é valioso, por aquilo que é valoroso, por aquilo que é virtuoso, por aquilo que é nobre, ela vai nos exigir, vai nos custar. Mas como também nos ensina Santa Teresa de Ávila, é justo que muito custe o que muito vale. A felicidade ao lado de Deus vale tudo. Por isso também nessa vida nós devemos, por assim dizer, pagar o preço da felicidade eterna. Então todos os nossos passos devem estar encaminhados, devem estar orientados nessa direção, na direção da bem-aventurança eterna. O Papa Bento XVI, num trecho de um dos seus livros, ele nos recorda que as ações humanas elas têm um peso de eternidade. Tudo que nós fizermos nesta terra as escolhas que nós fizermos nesta terra, elas vão ter a sua consequência última na eternidade. O bem que nós fizermos nesta vida terá a sua recompensa e terá o seu usufruto na eternidade. Mas também o mal que nós fizermos terá as suas consequências últimas na eternidade. Por isso, é importante que nós escolhamos bem. Então, o Catecismo nos recorda, e eu vou repetir mais uma vez, a bem-aventurança prometida coloca-nos perante opções morais decisivas. O que fazemos tem um peso de eternidade. Por isso, nós podemos nos perguntar, o que é que eu estou escolhendo agora, nesse momento, para fazer parte da minha vida para sempre? O que é que eu estou escolhendo neste momento na minha vida e que vai ecoar por toda a eternidade, na minha própria vida, depois também a minha vida imortal? O que é que eu estou escolhendo agora? Quais têm sido as minhas decisões? Então o Catecismo diz isso, vou repetir uma terceira vez. A bem-aventurança prometida coloca-nos perante opções morais decisivas. E aí continua o Catecismo. Convida-nos a purificar o nosso coração dos seus maus instintos e a procurar o amor de Deus acima de tudo. E ensina-nos que a verdadeira felicidade não reside nem na riqueza ou no bem-estar, nem na glória humana ou no poder, nem em qualquer obra humana, por útil que seja, como as ciências, as técnicas e as artes, nem em qualquer criatura, mas só em Deus, fonte de todo o bem e de todo o amor. E então, o Catecismo cita um belo texto de São John Henry Newman. São John Henry Newman foi um santo inglês que viveu no final do século XX na Inglaterra, mas esse texto, que já foi escrito há mais de um século, ele é muito atual. Ele escreveu, o São John Henry Newman é profético aqui, né? Esse texto, que é um texto já escrito há mais de um século, é um texto que se encaixa perfeitamente no nosso tempo. Ele diz assim: a riqueza é o grande Deus atual. A ela prestam homenagem instintivamente a multidão e toda a massa dos homens. Medem a felicidade pelo tamanho da fortuna e, segundo a fortuna, medem também a honradez. Tudo isto provém da convicção de que, tendo riqueza, tudo se consegue. A riqueza é, pois, um dos ídolos atuais, da mesma forma que a fama. A fama, o fato de alguém ser conhecido e fazer estardalhaço na sociedade, o que poderíamos chamar de notoriedade de imprensa, chegou a ser considerada um bem em si mesma, um sumo bem, um objeto também ela de veneração. São John Henry Newman está dizendo aqui que muitas pessoas trocam a bem-aventurança última prometida por Deus pelas coisas deste mundo, pela riqueza, especialmente pela fama. Por isso, no Evangelho de Lucas, que nós ouvimos nesse domingo, diferente do Evangelho de São Mateus, Jesus, além de apresentar as bem-aventuranças, ele apresenta também alguns ais, algumas antíteses das bem-aventuranças. Quando ele diz: ai de vós, ricos, ai de vós que agora tendes fartura, ai de vós que agora rides, ai de vós quando todos vos elogiam. Aqui estão algumas antíteses às bem-aventuranças. Aqui, Jesus está nos falando daqueles que fazem consistir a sua alegria e a sua confiança e a sua esperança nesse mundo nas riquezas, nos bens que possuem,
nas alegrias e nos prazeres passageiros deste mundo e no respeito humano, naquilo que podem alcançar de fama, de glória perante os homens. Por isso também, na primeira leitura, nós ouvimos, além do profeta Isaías proclamar bendito aquele homem que confia no Senhor e que põe nele a sua esperança, também o profeta proclama maldito aquele que confia no outro homem. Então, o profeta nos diz: maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Então, o homem, ele pode pegar esse anseio profundo de felicidade que ele tem, esse desejo de Deus, e, infelizmente, direcionar esse anseio de uma felicidade ilimitada e futura para uma felicidade terrena e imediata. E quando ele faz isso, ele perverte, então, o seu coração. Ele inclina o seu coração, ele volta o seu coração que está inclinado para Deus, para as coisas efêmeras e passageiras desse mundo. Por isso é importante ao ser humano orientar bem o seu coração. Orientar bem o coração para aquilo que verdadeiramente importa e para aquilo para o qual Deus os criou. Por isso, Santo Tomás de Aquino, ele diz assim: o que o homem aceita como fim último domina o seu afeto, porque dele tira as regras que regulam toda a sua vida. Isso aqui é importantíssimo. Olha só, vamos meditar. O que o homem aceita como fim último domina o seu afeto, porque dele tira as regras que regulam toda a sua vida. Então, se o meu fim último consiste nos bens deste mundo e eu direciono para eles o meu coração, então a minha norma de conduta vai ser conquistar simplesmente esses bens. Não importa, às vezes, até o que eu tenha que fazer, os meios que eu tenho que usar para conquistar os bens deste mundo, para conquistar os prazeres deste mundo, mesmo que com isso eu submeta a minha dignidade humana, submeta a minha vocação e aquilo para o qual Deus me criou. Se eu coloco, então, o meu fim último em apenas obter riquezas, em apenas obter prazeres, em apenas buscar aquilo que é efêmero, então eu me rebaixo como ser humano, rebaixo a minha dignidade e o meu afeto vai estar dirigido para estas coisas. Então eu não vou ter olhos para aquilo que é maior, para aquilo que é virtuoso, não vou ter olhos para aquilo que está para além de mim e que Deus me promete. E Santo Tomás, ele continua citando São Paulo, né? É por isso que São Paulo diz dos glutões que o seu Deus é o seu ventre, pois consideram os prazeres do ventre como fim último. Então, aqueles que procuram o contentamento na comida, a comida vai se transformar no seu Deus. Mas, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e o nosso fim último é Deus, nós estamos dispostos a nos submeter a tudo por causa de Deus e pagar o preço para possuir a Deus e, então, vivermos segundo os seus mandamentos e vivermos segundo a sua vontade. Ao colocar como fim da sua própria vida algo que não é Deus, o que se faz é, de certo modo, converter esse objeto em um Deus para mim. E a relação que se estabelece com esse objeto é semelhante a um culto religioso. Então, algumas pessoas idolatram os bens deste mundo, idolatram as riquezas deste mundo. É uma espécie de culto que se presta a estas coisas de fato. O homem, portanto, é um buscador de Deus. E quando consegue encontrar Deus ou a direção que o leva a Deus, deve orientar toda a sua vida em torno dessa busca. É isso que Jesus fala, por exemplo, a respeito do tesouro escondido, que quando o homem encontra, ele vai e vende tudo e compra aquele campo para ter aquele tesouro. Ou como aquele comprador de pérolas, que ao encontrar a pérola preciosa, vai e vende todos os seus bens para obter aquela pérola, porque ela é mais valiosa. Mas para quem se diminui, né? Para quem não consegue colocar o seu fim último naquilo que é celeste, naquilo que é maior, naquilo que é mais alto, vai ficar, então, degradado na sua dignidade humana e vai se colocar muito abaixo daquilo que Deus espera deles, né? Muitos, satisfeitos com os bens e os prazeres desta terra, se esquecem do Senhor.
o frei carmelita Gabriel de Santa Maria Madalena, ele diz assim na Intimidade Divina: os mais graves perigos ameaçam o homem satisfeito com os bens desta terra. O perigo de naufragar em sua autossuficiência, perigo de não advertir a precariedade das coisas transitórias, perigo de não sentir a necessidade urgente de se libertar de tudo isso. Basta-lhe o reino da terra. Já não tem sentido para ele o reino de Deus. E o Frei Gabriel então diz: o cristão, pelo contrário, não funda a esperança em si mesmo, não funda a sua esperança em si mesmo, nem em pessoa alguma, e muito menos nos bens terrenos, mas enraiza a sua esperança em Cristo. Bendito o homem que confia no Senhor, maldito o homem que confia no outro homem e que faz consistir nos bens deste mundo a sua glória, a sua alegria, né? Então, olha só, nós fundamos a nossa esperança em Cristo. A segunda leitura de hoje, de São Paulo, ela também nos ajuda a refletir sobre isso quando nos diz, né? Se é para esta vida que nós pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Se é somente para esta vida que a nossa esperança está em Cristo, nós somos os mais dignos de compaixão. Mas nós sabemos que a nossa esperança ela é cheia de imortalidade. Também, Santo Agostinho nos ajuda a meditar ainda mais e nos aprofundar sobre esse tema, quando ele nos diz, né? Os que se sentem felizes naquilo que vem, põem o seu afeto no beber, no prazer, na avareza, nas riquezas, nas extorsões, nas honras deste mundo, em todas essas coisas exultam. Eu, ao contrário, caminho em sentido inverso. Não faço caso das realidades presentes e até medo tenho das propriedades desta vida. Em coisa alguma ponho minha segurança, senão em vossas promessas, ó meu Deus. Em coisa alguma ponho a minha segurança, senão em vossas promessas, ó meu Deus. As bem-aventuranças, então, desta forma, elas ultrapassam quaisquer perspectivas de segurança e felicidade terrenas. Elas visam a eternidade. As bem-aventuranças nos mostram que o verdadeiro valor das coisas se mede pela sua perspectiva com a eternidade, né? Então, por isso também, aqueles que experimentam os sofrimentos deste mundo não se desesperam, porque sabem que este mundo é passageiro e que, em comparação com a eternidade, os sofrimentos, as tribulações desta terra são muito pequenos. Então, o homem verdadeiramente feliz é aquele que vive sub specie eternitatis, ou seja, a partir da perspectiva da eternidade, e mede a sua vida e mede a sua existência com a régua da eternidade, e não simplesmente a régua com aquilo que este mundo considera como ser uma pessoa feliz, como ser uma pessoa bem-sucedida. Mas, às vezes, nós podemos ser muito mal-sucedidos aos olhos dos homens e ser muito bem-sucedido aos olhos de Deus. De que adianta ser aprovado pelos homens e ser reprovado por Deus? Se aprovados pelos homens e reprovados por Deus, nós perdemos tudo. Mas se reprovado pelos homens e aprovados por Deus, nós ganhamos tudo. Por isso, o homem bem-aventurado é aquele que mede a sua vida pela régua da eternidade. São Paulo nos ajuda a entender isso quando ele diz numa das suas cartas, né? Eu entendo que os sofrimentos deste tempo presente nem sequer merecem ser comparados com a glória que será manifestada em nós. Diante da eternidade, os bens dessa terra são efêmeros, né? Olha só que também coisa bonita que São Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que coração algum jamais pressentiu, tais são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diante daquilo que Deus nos promete, diante daquilo que Deus tem para nós, as coisas deste mundo são como nada, são pura, como diz São João da Cruz, fealdade, são feias diante da beleza daquilo que Deus nos promete, né? São muito irrisórias, pequeniníssimas diante da grandeza daquilo que Deus nos oferece. E Santa Teresa de Ávila, ela nos recorda também, né? Esta vida diante da eternidade
não passa de uma noite dormida em má hospedaria, né? Parece que não vai acabar, mas acaba esta noite ali tormentosa que a gente não consegue dormir bem e está ali incomodado. Ela passa, amanhã chega, né? O Frei Gabriel de Santa Maria Madalena, ele também nos diz assim: evidentemente, não são a pobreza, a fome, a dor, as perseguições enquanto tais que tornam felizes os homens, nem lhes dão direito ao reino dos céus, mas sim a aceitação destas privações e destes sofrimentos, mas sim a aceitação dessas privações e destes sofrimentos, aceitação sustentada pela confiança no Pai Celeste. Então não é simplesmente o fato de sermos pobres ou de chorarmos ou de passarmos por privações nesta terra que nos garantirão a bem-aventurança eterna, mas o como nós passamos por todas estas realidades. Eu quero terminar esta minha meditação com um versículo da carta de São Pedro, 2 versículos, capítulo 4, versículos de 15 e 16, que diz assim: que nenhum de nós tenha de sofrer por ser homicida, ladrão, malfeitor, ou por se intrometer na vida alheia. Mas, se sofre por ser cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por ter este nome. Então, que nós não soframos pelos bens efêmeros desta terra, mas que nós paguemos o preço da bem-aventurança eterna. É justo que muito custe o que muito vale. Que o nosso coração esteja voltado para esta promessa de felicidade que o Senhor nos fez e que nós a vivamos em nós e a busquemos sobre todas as coisas, porque viver na comunhão com Deus e viver com Deus, que é a própria felicidade, isso vale tudo, vale a nossa vida e vale todos os nossos esforços sobre esta terra. Que Deus te ajude e que você direcione o seu coração para Ele, para a bem-aventurança eterna que Ele prometeu. Deus te abençoe.